Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma das nossas aulas de matemática. E nesse vídeo nós falaremos hoje sobre a equação fundamental da reta. Vamos acompanhar no quadro a explicação? Bom, quando a gente estuda a geometria analítica, e aqui eu falo especificamente dessa parte de reta, um dos objetivos que nós temos é descrever todos os pontos de uma determinada reta. E aí a gente viu que isso é feito por meio de uma equação. Só que até o momento nós aprendemos um único tipo de equação, que é a equação geral da reta. É a equação que possui esse formato aqui, ax mais by mais c igual a zero. Como é que a gente estabelece essa equação? A gente precisa inicialmente conhecer dois pontos da reta, um ponto A e um ponto B. Aí você faz aquele determinante igual a zero e ao final você obtém uma equação nesse formato, equação geral da reta. Mas a reta ela não possui somente uma única forma de ser expressa em equação, a gente tem outras. E hoje eu vou mostrar mais uma para vocês, que é a equação fundamental da reta. Tudo bem? Mas o que eu preciso para poder escrever essa equação fundamental da reta? O que eu preciso conhecer? O que eu preciso ter de dados concretos? Primeiro você tem que conhecer um ponto dessa reta. Aqui eu chamo esse ponto de P0, onde as coordenadas do ponto são x0 e y0. Esses valores aqui, pessoal, são conhecidos. Lá no seu exercício você vai ter isso aqui em forma de números, tudo bem? Bom, eu conheço um ponto dessa reta, que está aqui. O que mais que eu preciso conhecer para poder substituir na equação fundamental? Nós precisamos conhecer também o coeficiente angular dela, que é o m. E ali nós aprendemos também a calcular esse m através de duas formas, tá? E como é que são essas formas? A primeira delas é por meio da tangente do ângulo de inclinação. Essa fórmula só funciona se você souber qual é o ângulo de inclinação. Ou então, caso você não tenha esse ângulo de inclinação, você pode fazer o cálculo por meio da variação de coordenadas. Variação da coordenada y sobre a variação da coordenada x. Tudo bem? Como que é essa equação fundamental? Essa equação fundamental tem essa cara aqui. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Lembrando, o valor de x0, o valor de y0 e o valor de m são conhecidos. Tudo bem? A gente vai ter esses valores ou nós vamos ter formas de encontrar esses valores. A gente substitui ali e conseguimos estabelecer essa equação fundamental da reta. Aí você vai perguntar para mim o seguinte, mas de onde que veio essa equação da reta? Esse tipo de equação, esse modo de escrever? Vamos olhar para a nossa figura e perceber o seguinte. Aqui eu coloquei um ponto genérico, um ponto P. E esse ponto P, ele possui coordenadas x e y. Tudo bem? Aqui eu tenho o ângulo de inclinação, que é o ângulo alfa. Esse pedaço aqui, que corresponde a esse primeiro cateto, observem que o comprimento dele é y menos y0. Por que é y menos y0? Ora, se da origem até aqui a gente tem um comprimento y, e se da origem até aqui a gente tem um comprimento y0, basta eu pegar o maior e subtrair o menor. Tudo bem? Então, estou fazendo uma variação de coordenadas. Do mesmo modo, o comprimento desse cateto aqui vai ser o final menos inicial, ou seja, o x menos x0. Para que você não fique com dúvidas, eu peguei aqui, ó, final menos inicial e depois final menos inicial. Assim, eu vou ter o seguinte, ó, o coeficiente angular ele pode ser calculado como a variação da coordenada y pela variação da coordenada x. A variação da coordenada y que nós temos ali é o y menos y0. Então, vou escrever assim, ó, m é igual a y menos y0. Vou só voltar no desenho para você enxergar novamente. Ó.
Aqui, a variação da coordenada y é essa. Vamos escrever agora a variação da coordenada x, que é x menos x0. Então, sobre x menos x0. Assim, nós podemos multiplicar cruzado aqui, y menos y0 vezes 1 imaginário, nós vamos ter y menos y0 igual. E se eu multiplico o coeficiente angular m por x menos x0, vai ficar m vezes x menos x0. E é daqui que nós tiramos essa forma de escrever a equação da reta, que é chamada de equação fundamental da reta. Então, como queríamos demonstrar. Vamos agora fazer alguns exemplos. Eu vou resolver aqui com vocês a nossa lista, tá? O exercício número 16, para fixar essa ideia de equação fundamental da reta. Mas antes de falar sobre esses exercícios, é muito comum algumas pessoas lerem essa equação assim, ó, ioiô machoxô. É um macete que muita gente utiliza para poder decorar essa fórmula ou lembrar dela. Ioiô machoxô, tudo bem? Então vamos lá, vamos para o exercício. Exercício número 16 diz assim: sejam A e B pontos de uma reta R. Na letra A, é pedido que a gente calcule o coeficiente angular m dessa reta. Então vamos lá. Nós estamos trabalhando com equação fundamental e eu disse que para a gente escrever equação fundamental da reta é necessário conhecer as coordenadas de um dos pontos, tá? Então isso é tranquilo para a gente porque a gente tem dois. Então eu posso utilizar qualquer um desses dois aqui, ó, na hora de escrever equação fundamental, tudo bem? Ou eu escolho o ponto A ou eu escolho o ponto B, tanto faz. Os dois são conhecidos, você usa um deles que você gostar aí. E a gente precisa de uma outra informação, que é o coeficiente angular. No entanto, essa informação ela não está expressa diretamente para a gente. E aí ele já pede logo na letra A que você calcule para poder trabalhar com essa equação fundamental depois. Então vamos calcular o coeficiente m. Coloquei aqui a fórmula que nós iremos utilizar para calcular esse coeficiente m. Lembrando, a gente não tem o ângulo de inclinação, então o m não vai sair pela tangente, ele vai sair pela fórmula da fração mesmo, tudo bem? Então vamos substituir aqui, ó, coeficiente angular m é igual. Primeiro é a variação da coordenada y. Deixa eu te mostrar a variação da coordenada y. Variação é final menos inicial, então vou pegar aqui, ó, o y final menos o y inicial, e aí eu coloco 4 menos 2. Aqui no denominador, nós vamos colocar a variação da coordenada x, ou seja, x final menos x inicial. Então, ó, x final menos o x inicial. Assim, continuando aqui do lado o cálculo do meu coeficiente, nós vamos ter 4 menos 2 é igual a 2, e no denominador, aqui eu posso fazer um jogo de sinais, negativo vezes negativo é positivo, 3 mais 1 é igual a 4. Nós vamos simplificar essa fração aqui por 2, tanto o numerador quanto o denominador, e encontraremos que o coeficiente angular é igual a meio. Tudo bem? Bom, agora nós podemos passar para o item B. E o que o item B pede para a gente calcular é: determine a equação da reta R utilizando a equação fundamental. Vou fazer um comentário aqui que é o seguinte: muitas vezes a gente utiliza a equação fundamental somente como um intermediário para poder chegar em uma outra equação. O que eu quero dizer com isso? A gente tem a equação geral, tá? Equação geral. Nós vamos aprender ainda outras formas de equação, como, por exemplo, a equação reduzida e a equação segmentária. É muito comum, em alguns exercícios, nós utilizarmos a equação fundamental
para poder chegar em uma dessas três aqui. É muito comum se fazer isso. Você pegar a equação fundamental na fórmula dela, que é o ioiô mais xoxô, utilizar para poder chegar ou na equação geral, ou na reduzida, ou na segmentária. O que eu vou fazer nesse exercício B? Eu vou utilizar a equação fundamental como um meio para chegar até a equação geral. Vou apresentar minha resposta na forma geral, que é a forma que nós conhecemos até o momento. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Eu preciso dos dados de entrada, vamos colocar os dados de entrada. Tem que ser um ponto e o coeficiente angular. Vamos escolher aqui, por exemplo, o ponto B, tá? Ponto conhecido, ponto B. Então aqui, ó, o ponto conhecido, nós vamos ter, que eu chamei ele de P0, vou fazer ele sendo igual ao B. E o B aqui, ele tem coordenadas, vamos ver, 3 e 4. Caso você escolha o ponto A resposta ela vai dar a mesma. Não pode dar diferente da minha aqui, porque senão algo está errado. Ou eu errei, ou você errou. A gente tem também o coeficiente angular aqui, ó. Olha o coeficiente angular. Nós já calculamos no item A e ele vale 1 sobre 2. Assim, com esses dados que nós temos, nós vamos utilizar a equação fundamental, que é o ioiô mais xoxô. Então, y menos y0 é igual a m x menos x0. Muito bem. Professor, mostra onde que eu tenho que substituir, o que que eu tenho que substituir. Vou te mostrar. O x0 é o 3, tá? Que é o valor de x conhecido, a coordenada x conhecida. O y0 é o 4, que eu vou substituir aqui. E o coeficiente angular é o meio, que eu vou substituir aqui. Então, vamos fazer isso. Assim, nós ficamos com y menos 4 igual a meio vezes x menos x0. Ou seja, x menos 3. Substitui aqui. Bom, eu falei que eu quero a equação geral. Ainda não está na forma de equação geral, porque a equação geral ela tem que ser ax mais by mais c igual a 0. Então, eu vou manipular essa equação aqui para que a gente possa encontrar a equação geral, tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui do lado, para a gente ter um espaço a mais para poder fazer isso. Então, eu vou colocar aqui, e depois eu vou colocar essa equação aqui, ó. Y menos 4 é igual a meio vezes x menos 3. Bom, observe que aqui a gente tem um denominador igual a 2, uma fração. E seria bom que a gente eliminasse essa fração do nosso cálculo. O que eu vou fazer? Como tem um 2 dividindo, eu vou multiplicar por 2, porque assim o 2 de cima cancela com o 2 de baixo. Então, logo, se a gente fizer uma passagem aqui, ó, multiplicando toda a nossa equação por 2, então multiplicando a equação por 2, eu vou obter, no primeiro lado, multiplicando esses dois valores aqui por 2, a gente fica com 2y menos 8. 2y menos 8. No segundo membro, se eu multiplico aqui por 2, o 2 cancela com 2 de baixo e vai ficar somente o x menos 3. X menos 3. Tá bom? Assim sendo, eu posso agora só organizar. Eu pego esse x e esse 3 e mando para o primeiro membro e a gente fica com uma equação assim, ó. Menos x mais 2y. Aqui eu vou juntar já o menos 8 com o 3 que vai passar para cá. Ele é negativo, passa positivo. Menos 8 mais 3 é igual a menos 5. Então, essa aqui é a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B, mas eu determinei ela através da equação fundamental, tá bom? Vou multiplicar aqui só por menos 1, para a gente não ficar com o coeficiente A negativo, né? Uma prática muito comum de ser feita.
Se esse coeficiente for negativo, a gente multiplica ele por menos 1, toda a equação, e assim a nossa equação ela se modifica para x menos 2y mais 5 igual a zero. Só relembrar que ambas as equações, nessas formas em que elas estão escritas, estão corretas. Tá? Eu posso apresentar a minha equação, a minha resposta desse jeito aqui ou desse jeito. Ambas descrevem a mesma reta, a mesma. Só estão escritas ali de formas equivalentes. Tudo bem? Mas a reta que elas descrevem no plano cartesiano é a mesma. Agora vamos ver como é que fica se eu descobrir essa equação geral por meio da condição de alinhamento de 3 pontos, que era aquela maneira que a gente conhecia para encontrar a equação geral. Vamos constatar que encontraremos a mesma resposta. Eu já montei o determinante aqui, coloquei as coordenadas do primeiro ponto, que é o ponto A, as coordenadas do segundo ponto, já repeti as duas primeiras colunas da minha matriz para poder calcular o determinante pela regra de Sarri. Aí você vai acompanhar a resolução, que é assim. Multiplicando na primeira seta, positivo vezes positivo vezes positivo vezes positivo é positivo. X vezes 2 vezes 1, a gente encontra 2x. Depois, passando para a nossa segunda setinha, positivo vezes positivo vezes positivo é positivo, vezes positivo também é positivo. E ali, y vezes 1 vezes 3, nós encontraremos 3y. Na próxima seta, positivo vezes negativo é negativo, negativo vezes positivo, negativo, negativo vezes positivo, negativo. 1 vezes 1 vezes 4 é 4. Para a esquerda, positivo vezes positivo vezes positivo é positivo, vezes o negativo vai dar negativo. E 1 vezes 2 vezes 3 vai ficar igual a 6. Na próxima seta à esquerda, positivo vezes positivo vezes positivo é positivo, vezes negativo é negativo. Multiplicando x vezes 1 é x, e x vezes 4 resulta em 4x. E aqui eu tenho positivo vezes negativo, que é negativo, vezes positivo é negativo, vezes negativo é positivo. Y vezes 1 vezes 1 é igual a y. Você pode pausar o vídeo e tentar fazer com mais calma, que as respostas das multiplicações em cada seta serão essas daqui que vocês conseguem ver. Vou juntar os termos que são semelhantes, ou seja, eu posso unir aqui, somar o 2x com menos 4x. E assim nós encontramos menos 2x. Depois, eu posso juntar o 3y com o mais y. E assim a gente fica com 4y. Conservo o sinal e soma. E por último, eu posso juntar o menos 4 com o menos 6. E ficamos com menos 10. Assim, eu encontro essa equação geral, que eu posso ainda fazer algumas modificações nela. Por exemplo, eu posso dividir todos os coeficientes por 2, fazer uma simplificação deles por 2, e assim a gente fica com menos x mais 2y menos 5 igual a zero, tá? E, como eu havia dito anteriormente, uma prática muito comum é verificar se esse primeiro coeficiente ficou negativo, e caso ele fique negativo, você multiplica toda a equação por menos 1. Então, vamos multiplicar aqui por menos 1. E assim, nossa equação fica x menos 2y mais 5 igual a zero. Observe que, se compararmos as respostas do item B e do item C, essa equação aqui é essa que nós descobrimos. Menos x mais 2y menos 5 igual a zero, menos x mais 2y menos 5 igual a zero. Tá? E
simplificando ela, multiplicando por menos 1, a gente vai encontrar a outra resposta que estava na letra B. E tem que ser, não pode dar diferente, porque a equação geral ela tem que ser equivalente, né, às outras formas que ela possui. Assim a gente termina essa parte, viremos outras partes de outras equações. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.